O ano de 2023 foi muito especial para nós. O Bento Canal, que era apenas uma ideia e uma conversa entre amigos, tomou outra proporção e se tornou realidade por aqui. Foram 14 episódios sobre temas variados sobre a nossa fé católica. Olá pessoal, eu sou a Renata. Eu sou o Tomás. E eu sou o Renê. E sejam bem-vindos ao Bento Canal. Nesse ano, falamos de esperança. Então Deus só tem a função de fazer... Parece que Deus tem a função de fazer o mal, né? Aí eu lembro de Deus, né? E aí eu falo, Deus, olha só, eu aqui, né? Eu tinha tanta esperança, só que você não tinha esperança em Deus, né? Ups, mas não é uma esperança falsa de troca. É do verdadeiro sentido de saber esperar em Deus. A minha esperança está em Deus. Né? A minha esperança está em Deus que Ele faça o melhor. Porque eu sei que no final dessa vida, né, Ele reservou algo bom para mim, algo bom para vocês. Né? A esperança não é essa negociação com Deus do tipo, eu tô aqui torcendo para que tudo dê certo para mim aqui nessa vida. Vai dar tudo certinho. E aí Deus vai fazer. Né? E Deus vai fazer. Que isso aí não é nem esperança, isso aí já é superstição. É a mesma coisa do pessoal que chega lá no novo e, sei lá, começa a fazer um monte de, sei lá, fica de verde, né? Achando que o verde, na verdade, que vai dar para ele um ano de esperança. Não é isso, né? O cara começa a fazer um monte de simpatia, porque acha que não, isso aqui vai me dar um bom futuro. Aí eu ponho minha esperança na coisa errada. Eu coloco a esperança na coisa errada, porque a esperança não é isso. Né? Também aproveitamos a onda do BBB e demos aquela espiadinha, quer dizer, mostramos o quanto nossos valores estão invertidos e como precisamos mudar. Tanto é que, se você olhar o Big Brother, tem um negócio lá que é o confessionário. Verdade. Que é o confessionário. Até o nome, né? Aí você vê como o negócio é de ponta cabeça, né, nesse mundo aí, né? Porque o que é um confessionário católico normal? Né? Você vai lá, chega pro padre, você conta os seus pecados, né? O padre te absolve e você tá perdoado, né? Você tá arrependido, né? Tá perdoado. E você volta pra vida. E volta pra sua vida. O que é o confessionário do Big Brother? Você entra lá numa sala, aí você fala dos problemas dos outros, você aponta o dedo pro outro, né? Fala o erro dos outros e elimina o cara do programa. Né? Então é um confessionário ao contrário, né? Você entra lá para condenar o outro. Para dizer os pecados dos outros. Você entra pra... E a gente vive esse confessionário na nossa vida fora do programa. Nesse ponto, temos um pastor que nos guia no caminho do bem e que todos os dias nos mostra os ensinamentos de Cristo que mantém a igreja viva. É claro que relembramos os 10 anos que Papa Francisco está entre nós e a sua incrível visita ao Brasil. Então, no dia 13 de março de 2023... Papa Francisco está completando 10 anos de pontificado. E adivinha qual foi a primeira viagem internacional dele? É o terceiro fato agora. Já. Terceiro? Terceiro fato. A primeira viagem internacional. Brasil? Exatamente, a gente estava lá. Foi a Jornada Mundial da Juventude. 2013, eu estava lá. Eu estava lá, foi muito bom. Refletimos sobre o ápice da nossa fé, a ressurreição de Cristo e como tudo mudou depois daquele fato. Isso muda todo o jogo, porque todo aquele povo que estava sem esperança, a partir daquilo ali se anima, né? E aí que a igreja começa ali a se formar. Com a ressurreição de Cristo, ele dá uma coisa pra gente, que é a esperança. Né? Então, a gente tem a esperança de um dia estar ao lado dele, que aconteceu com o ladrão na cruz. Né? O ladrão pede para que Jesus o acolha no reino dele. Jesus fala, ainda hoje estará comigo no reino dos céus. A gente é muito do ladrão, né? O ladrão tinha os pecados dele, a gente tem os nossos. Mas, mais forte que o nosso pecado é a graça de Deus. Então, se a gente está disposto a acolher essa graça, e aí sim, viver uma vida conforme Cristo ensinou, né? E aí, dentro da fé da igreja, aí sim a gente pode pedir para Cristo para que a gente esteja do lado dele lá no reino dos céus. Né? Mas para seguir Jesus Cristo, né, e carregar a nossa cruz diária, a gente precisa estar com o nosso físico e nosso mental muito bem.
né? A fisioterapeuta Isabela Camaor também esteve com a gente e falou um pouco, né? Trouxe uma partilha sobre como manter a nossa saúde em dia nessa caminhada ao céu. Sobre isso que o Tomás falou, né? Sobre o corpo e tudo mais. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa que saúde é ausência de doença. E na verdade não. A saúde, ela precisa de pilares fundamentais. Então não é ausência de doença, é o completo bem-estar físico, social e mental. Então é importante ter esse combo pra gente dizer que a gente tem saúde, né? E com saúde a gente consegue executar as nossas tarefas do dia a dia, inclusive ir para a igreja. Se a gente não dorme bem, a gente não consegue ir para a igreja e participar da Santa Missa como deveria. Então, são partes fundamentais de um dia que completam uma vida saudável e, inclusive, uma vida de fé, né? Que a gente consiga fazer todas as nossas atividades com saúde. Em nossos programas, também trouxemos vários relatos sobre a vida de Maria. E não poderíamos deixar de falar do seu exemplo de maternidade e o quanto devemos nos espelhar nela. Eu vejo a maternidade como um dom, né? Que Deus te empresta aqueles filhos e fala, olha, eu confio em você para cuidar dessas almas. Sabe, um dia eu quero que você devolva essas almas para o céu. E para você fazer isso, você tem que fazer seu papel de maneira exemplar, né? Do mesmo jeito que você pode ser um ótimo profissional de educação física, um ótimo médico, qualquer profissão que seja, quando você é mãe, você também tem que ser uma ótima mãe. Então, assim, eu acho que depois que você é mãe, você trabalha pensando nisso. Deus me deu esses filhos e um dia eu vou devolver eles para Deus, sabe? Outros santos também foram temas dos nossos episódios, pois amaram Jesus Cristo e eles nos inspiram. Porque acho que eu vim com aquela ideia de que os santos diminuem a glória de Jesus. E é o contrário, né? Quando você olha para os santos da maneira correta, você percebe que eles exaltam, na verdade, Cristo. Eles apontam para Cristo, eles não tomam o lugar de Cristo, eles apontam para Cristo. Inclusive, eles se destacam porque morreram pela causa de Cristo, por exemplo, né? Tanto é que as festas juninas são compostas por 3 santos importantes. A gente está falando de 3 santos importantes, né? São Pedro, primeiro Papa, né? Amigo de Jesus Cristo, né? Que foi ali um seguidor fiel de Jesus Cristo. A gente tem São João, né? Que foi que abriu o caminho para Jesus também, né? Que batizou Jesus Cristo. E Santo Antônio, que também teve uma outra história bem depois de Jesus Cristo. Cuidando dos pobres, ele era um grande pregador. Não é só o casamenteiro. Não, parem de virar o sol de ponta cabeça, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, tem toda essa história, todo esse simbolismo. Então, são santos que a gente precisa lembrar deles no mês de junho, de verdade, né? E a gente está falando aí de uma festa popular, né? E a gente vê que essas festas populares vão caminhando para o fim, né? Se a gente não mantém ela viva não só na nossa memória, mas se a gente continua usando os símbolos dela. Ao longo dos meses, pensamos em como anda a nossa autoridade e se não estamos acima da autoridade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, né, a gente tende a misturar as coisas. A gente tende a dar para homens autoridades que são de Deus. E é até importante também a gente ver isso para ver como a gente está usando a nossa autoridade, porque a gente também tem uma certa autoridade. Então, por exemplo, nós somos pais. Uhum. A gente tem uma autoridade com os nossos filhos. A gente tem que sempre noção do quê? Que essa autoridade ela é importante. Porque ela não é uma autoridade para oprimir os filhos, mas é uma autoridade para que a gente eduque, faça com que eles sejam pessoas melhores. Mas essa questão de autoridade, né? A gente tem uma autoridade em cima dos filhos, com certeza, né? Deus confiou isso a nós, pais. Mas a partir do momento também que um pai usa dessa autoridade que ele tem, que ele ganhou, para conduzir seu filho também para um caminho errado, ele também está abusando da autoridade dele. Sim, ele está usando mal a autoridade. A autoridade que Deus deu. Então, essa autoridade é importante. Isso vale para outras esferas. Então, por exemplo, um político, um presidente, um governador, um rei, sei lá, qualquer político, né? Ele tem uma autoridade civil. Ele é uma autoridade civil, né? Merece um respeito por isso. Mas isso é uma responsabilidade. Ele tem que governar e cuidar dos cidadãos, né? Sempre se atentando com uma moral reta, né? Com a lei de Deus. Ele não pode fazer o que ele quiser com esse poder. Marcamos
também na modinha do momento, e assistimos o filme da Barbie. E é claro que isso virou uma conversa totalmente rosa e cheia de críticas. Eu acho que fica essa mensagem final, né? Que para Deus, né, a mulher não nasceu para ser o que ela quiser, né? Deus tem um desejo aí, tanto para a mulher quanto para o homem. Eles têm um papel significativo aqui e eles têm que se descobrir tudo isso. Cada um tem uma característica e os dois podem cooperar um com o outro. Sim, é importante falar isso, né? Que a gente fez a análise do filme, que tem uma referência da boneca, referência da mulher, mas a questão é para os dois, para o homem e para a mulher, nós nascemos para sermos aquilo que Deus quer que a gente seja, né? Temos também uma boa explicação sobre vocação. Você lembra quais são? A igreja deixa claro que é o sacerdócio, matrimônio, religiosa e o laicato. Então, E entramos na polêmica do aborto. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, delicado inclusive, polêmico também. Então, o STF já começou aí o julgamento da DPF 442, que é sobre a descriminalização do aborto, né, até 12 semanas. E, como você falou, né, isso acabou gerando discussões na internet. Então, a gente está num momento muito delicado do nosso país nessa questão da vida. Esta, sem dúvida, é uma grande tragédia para o nosso país. Então, cabe aí agora aos que defendem a vida pressionar para que via Congresso tome iniciativas, né, para barrar isso. Enquanto isso, vimos uma série de famílias sendo abertas à vida, estando dispostas a receber todos os filhos que Deus as confiar. Afinal, é isso que prometemos lá no sacramento do matrimônio. Quando você casa, o sacramento lá, você diz que promete receber os filhos que Deus te dá. A questão é, se esse planejamento você está aberto ou não à vida. Você está disposto a acolher os filhos que Deus te dá ou não? E terminamos com o assunto do início, a esperança. A espera do menino Jesus, que vai nascer, mesmo em tempos difíceis, e que renova tudo novamente. O Advento ele acontece em 4 domingos, né? São 4 semanas aí antes do Natal. Aí, eu até anotei aqui para falar, nas 2 primeiras semanas a gente vai aprender bastante sobre a vinda de Jesus, e aí tem aquela reflexão dos nossos arrependimentos, né? Das coisas ruins que a gente fez. É importantíssimo que a gente avalie o nosso ano, né? A gente aproveita esse momento de preparação, para a gente de fato se preparar para o outro ano também. E como cristãos, com a esperança da vinda de Jesus, a gente reflita sobre como estamos nos comportando como cristãos, né? Para que a gente melhore cada vez mais. E as últimas 2 semanas, para a gente refletir sobre o modo como Jesus viveu, né? A simplicidade de quando ele nasceu e de como ele viveu. E a partir daí, entender que fazer o simples e agir de maneira simples é agir como Cristo, né? De nós, mantemos essa luz acesa e a esperança nele, que faz nova todas as coisas. Desejamos um 2024 cheio de paz. E no próximo ano, novos assuntos estão por aqui. Fiquem com a gente, obrigado por acompanhar e até mais no Bento Canal. Um beijão para todos.